Uma vez uma pessoa me falou: Rosenilda, você não precisa mostrar para todo mundo o que você realmente sabe fazer. Você não precisa que as pessoas saibam de absolutamente tudo que você sabe. Todas as suas experiências, conhecimentos. Não precisa, de repente, a inteligência, né? Nós nunca nos julgamos inteligentes, né? De repente tem um pouquinho ali. Mas nós não enxergamos. E a gente às vezes se acha tão... se cobra tanto. Nós nos sentimos muitas vezes tão desnecessários, né? Na Terra. Inúteis, né? De uma certa forma. Mas está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Mas por esses motivos, muitos acabam realmente abrindo o tesouro. Sim, abrindo os mais valiosos tesouros que existe dentro de nós. Seja na nossa mente, seja a inteligência que Deus nos deu, a sabedoria, seja conhecimentos. Os conhecimentos, as experiências alimentam muito os nossos conhecimentos. E automaticamente isso torna uma grande sabedoria na nossa vida. E nós queremos dividir por muito tempo com muitas pessoas, por vários lugares. Porque de repente o nosso coração é um coração generoso em vários aspectos, em vários sentidos. Nós queremos estar dividindo e levando algo para outras pessoas de uma maneira ou outra, mais discreta ou não, para que elas também venham ter mais conhecimento, para que elas venham ter mais chances, mais oportunidades em seus caminhos, em suas jornadas, em suas escolhas, decisões, nas suas vidas. E às vezes a gente acaba abrindo demais. A gente acaba abrindo demais o nosso tesouro, as nossas qualidades. Às vezes a gente nem enxerga exatamente como qualidades, mas o mundo enxerga. Nós enxergamos como um bem maior vindo realmente dos céus, que a gente pode passar para outras pessoas. Ou muitas coisas que nós passamos que se tornaram experiências que sofrendo na prática. E quando nós vemos outras pessoas indo no mesmo caminho que nós já voltamos, nós sentimos vontade de estar alertando, de estar ajudando, de estar, de uma certa forma, evitando que o mesmo que nós passamos, e aconteceu de repente não muito agradável, muito sofredor, muita dor, que a outra pessoa não passe por tudo isso. E muitas das vezes, muitas coisas que nós carregamos, ou algumas ou poucas, elas podem ser extremamente versáteis, úteis para muitas e muitas coisas. E nós lidamos com isso muito bem. E nós não enxergamos de uma forma em que nós vamos passar para outras pessoas, dividir as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos com outras pessoas. A gente não imagina dividir para provocar de repente nelas um sentimento não muito bom. Um sentimento de raiva, um sentimento de inveja, um sentimento não muito compreensível para nós. E
muitas das vezes a gente acaba insistindo que essas pessoas elas venham acordar em relação a isso, que elas venham sentir o mesmo que nós estamos sentindo. Por exemplo, eu estava arquivando várias coisas no meu Instagram e coisas que eu realmente eu cheguei ao ponto que eu abri, o Senhor realmente tem aberto os meus olhos. E eu achei meio que desnecessário dividir algumas coisas que fazem realmente parte de mim. Eu gosto muito de arte. Isso desde criança eu sempre gostei. Eu lembro que o primeiro quadrinho que eu pintei foi dos Ursinhos Carinhosos, que eu ganhei da minha madrinha e meu padrinho quando eu tinha... Foi num aniversário meu. Não sei se eu tinha 6, 7 anos, uma coisa assim. E, nossa, como eu amava aquele quadrinho. Eu amava o desenho dos Ursinhos Carinhosos. E... desde criança eu sempre gostei muito. Arte, tudo que era artesanal, cores... tudo que era diferente. Eu gostava de ficar inventando moda. Eu lembro que eu, pré-adolescente, eu amava vestir as minhas irmãs, dar palpite nas roupas delas. Eu me lembro quando eu me arrumava para ir para a igreja, eu pegava o echarpe, eu sempre gostei de echarpe, assim. Não usava na cabeça, mas... eu pegava echarpe da minha irmã, pegava sempre algumas coisas, estava sempre montando looks, eu sempre gostava de inventar coisas, isso na minha adolescência, pré-adolescência. E eu me lembro que depois que, já jovem, depois de já crescida, eu gostava de arrumar até os cabelos delas, deixar tudo ok, ajudar ali, meter realmente o palpite. Porque era uma coisa minha, às vezes até elas me perguntavam e me pediam. E poucas vezes, mas eu me lembro disso. E eu lembro que era uma coisa tão natural. Era algo que realmente flui de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é que eu via outras pessoas... pintando quadros, ditando modas, estilos ou coisas assim, e eu ia e de repente queria ser igual ou copiar ou algo assim. Não, porque nem televisão a gente assistia, não, assim, o que tinha muito na televisão era desenho, era filme naquela época eram os filmes de cachorrinhos, de animais, eram lindinhos, da Lassie, né, e eram umas coisas assim, eram essas coisas que nós assistíamos. Jornais a gente não se interessava, geralmente eram os pais. Era muito difícil porque foi pouco tempo que nós tivemos televisão enquanto nós éramos crianças, porque nós vivemos tempo sem TV, sem assistir, às vezes com a televisão desligada, mas com a tomada cortada. Não sei o que minha mãe fazia, não podia ligar a TV. E era uma coisa realmente que saía de dentro para fora. Era uma coisa realmente natural. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você procurar, seja na internet, seja na televisão, você encontra um monte de coisa assim, né? Ensinando a se vestir, montar looks, e isso e aquilo e tal. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço com muita naturalidade, eu faço com amor e carinho e tudo. Então, assim, é uma coisa realmente de mim. Arte, pintura, tudo que é feito artesanal, tudo que é manual, tudo que é muito natural, sabe? Tecidos naturais, tudo que é natural, tudo que é artesanal, tudo que é de verdade, tudo que é único, tudo que é exclusivo, sabe? Tipo, eu consigo enxergar a arte na exclusividade, eu consigo enxergar e valorizar uma peça de roupa, de repente, que ela é única. Como foi feito, qual é a história daquela peça, qual é a história daquele quadro, e enfim, eu sempre gostei disso. Eu lembro que eu andava, quando mais nova, né, quando jovem, eu andava na rua, quando eu encontrava um hippie, eu via um hippie na rua fazendo
brincos, pulseiras, coisas assim, eu achava a coisa mais linda. Eu achava muito lindo. Inclusive, eu ganhei um brinco de um desses hippies que eu vi ele fazendo. Eu vi um maravilhoso brinco lá. E a pessoa que tava comigo comprou e me deu. Esse brinco, ele durou muitos e muitos anos. Eu guardei por muitos e muitos anos. Era a coisa mais linda. Eu era realmente movida por essas coisas que existiam dentro de mim. Não é que de repente eu pensava, eu vou usar um brinco, eu vou usar uma roupa para chamar a atenção. Eu nunca prestei atenção nisso. Vou usar para chamar a atenção, Não. Nos meus dias normais, não. Na minha rotina, não. E hoje eu vejo que não é mais tão importante assim. Muitas das vezes essas coisas que nós tanto gostamos, que nós tanto amamos, nós gostamos que as outras pessoas sintam o mesmo prazer que nós sentimos, que elas compreendam, que elas queiram saber, né? Eu gosto de contar, eu gosto eu tenho muitas histórias para contar. Eu tenho muitas coisas. Eu, quando saía com os amigos, eu falava muito, todo mundo sempre tinha suas histórias. E eu sempre gostei muito disso. Realmente é algo que nós vivemos, são as experiências, é o que nós somos. É de repente você contar coisas que você fez porque você sentia que algo existia dentro de você, que fazia parte de você, e você foi e fez, e viajou, e passeou, e pilotou moto, e dirigiu carro, e foi na praia, e foi numa cachoeira, e foi, enfim. Você não foi porque você queria passar para as pessoas que você sabia pilotar moto, que você sabia fazer loucuras em cima da moto, que você sabia fazer as coisas. Não, você fazia porque fazia parte de você, era de dentro de você, entendeu? Não era pra mostrar nada pra ninguém. Você não... Eu era o tipo de pessoa que eu não me vestia pra... Não, eu tava manifestando o que eu sentia, o que existia dentro de mim, através da minha forma de me vestir, as escolhas que eu fazia, as coisas que eu fazia. Eu era uma mistura de muita coisa. E hoje eu compreendo que, sem perceber, eu despertei alguns sentimentos não muito legais em outras pessoas. Eu, desde criança, com 12 anos, eu já aprendi a pilotar moto, a dirigir carro. Gostava muito disso. Eu aprendi praticamente sozinha. Eu sempre gostava disso que eu falei, de moda, não moda, de estilo, de me expressar através das roupas. Eu fazia coisas assim, eu lembro que eu trocava de piloto em cima da moto. Tava na garupa, levantava, o piloto levantava, eu passava, não tô falando pra ninguém fazer isso. Eu passava por baixo das pernas do piloto, escorregando no tanque de gasolina, pegava no guidão, ele passava para trás, antes já colocava o pezinho lá, pronto, trocava de piloto, a moto em movimento. Eu gostava de estar na garupa de quem dava grau, empinava a moto. Eu já até tentei, quase consegui uma vez. Mas não era que eu fazia essas coisas para as pessoas falarem: nossa, olha, ela sabe pilotar, ela sabe fazer essas coisas, ou ela sabe dirigir, com 12 anos ela dirige o carro do pai dela para cima e para baixo. Era de vez em quando que eu pegava escondido, né? Quando eles tinham o mercado, eu trabalhava com ele no mercado, eu pegava mais, ele autorizando, deixando. Errado. E não era pra provocar nada em ninguém. Não era de repente para as pessoas acharem que ela faz para se mostrar. Eu nem sabia exatamente o que significava isso. Hoje, depois de velha, eu vejo e compreendo o significado dessa palavra. Amostrado, né? Para se amostrar e coisa assim. Mas eu sempre gostei muito de tudo isso.
e não era de fora para dentro. Não era algo que não me pertencia, que não fazia parte de mim. Era tudo coisas que saíam de dentro para fora. E em muitas fases, em muitas histórias, por muitas passagens, em amizades que eu tive, momentos, enfim, muitas coisas que eu vivi, eu sempre queria ajudar alguém em alguma coisa, ou eu tinha realmente... Se as coisas estavam dando certo pra mim, se as coisas estavam indo bem, eu gostava de compartilhar com outras pessoas isso. E eu queria que elas vivenciassem o que eu estava vivendo. Se eu tinha alguma condição em alguma coisa, eu gostava de dividir com ela. E assim também eu tive muitas pessoas na minha vida que passaram pela minha vida que também eram assim como eu. Mas depois de velha, depois de adulta, depois que a gente já vai tomando mais experiência, a gente vai começando a trabalhar e vai trabalhar em lugares e vai lidar com pessoas que a gente nunca viu, nunca conheceu, não sabe como, pessoas que tiveram criação diferente de nós, ensinamentos diferentes, enfim. Elas não me enxergavam da mesma forma que eu, elas não recebiam as coisas da mesma forma que eu. E muitas das vezes a gente realmente desperta sentimentos em pessoas, não muito legais. E quantas vezes nós queremos realmente o bem das pessoas, de quem está ao nosso lado, ou a gente quer fazer alguma coisa junto com alguém, seja profissionalmente, e quando as coisas estão indo bem, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Mas aí de repente a gente se depara com coisas que nunca a gente imaginaria que alguém pudesse desejar o contrário disso. Assim como eu vejo um ser humano, uma vida, eu quero o melhor para ela. Eu não consigo desejar o pior. Por mais que eu tenha passado por momentos e situações e decepções e frustrações e perseguições e tantas coisas, de momento ali, até desejava tipo alguma coisa ali, mas era um momento de raiva, um momento de fúria, sei lá, foi uma coisa de momento, sabe? E logo depois não, a gente não quer o mal, nem dos nossos inimigos. Mas isso existe dentro de você, existe dentro de mim, de querer o melhor para todos, existe. E de repente você tem se frustrado com isso. Como eu já me frustrei. Demorou para eu aprender. Demorou. Foi primeira, segunda, terceira. Em poucos anos isso. Nos últimos anos. Eu passei a maior parte da minha vida que eu não sabia o significado de muitas palavras. Quando eu ouvia pessoas falando coisas pra mim, me dando conselhos, eu ficava meio assim, será? Estranho isso, né? Como pode o ser humano desejar o mal do outro, o ser humano sentir inveja do outro? Ou, sei lá. Eu me lembro que uma vez a pessoa falou pra mim a respeito de inveja. Eu falei, que inveja? Você acredita em inveja? Eu falei pra pessoa, você acredita em inveja? Que mané inveja? Eu não esqueço o momento exato e a forma que eu falei. Aonde foi, tudo. Que mané inveja? O que? Que mané? E que é isso? Esse negócio existe? Não existe, não. Então, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, elas buscam qualidades, elas buscam valores, elas buscam experiências dentro do que realmente não existe dentro dela, não é dela, não faz parte dela. Então isso torna tudo muito mais difícil, entendeu? Para nós termos uma satisfação em relação a como as pessoas nos recebem.
E isso frustra, entristece a gente. Mas como eu falei, eu tava arquivando, guardando várias coisas ali, porque eu amo pintar, então eu tinha muitos artistas plásticos, muitos quadros, muita coisa que eu compartilhava. Eu acabei perdendo uns 2 Face que eu não consigo, um ficou quase praticamente tudo fechado, o vídeo que eu tinha pintado tava fechado, antes de não conseguir mais acessar eu tinha fechado, pra dar ênfase nas peças que eu tava fazendo, nas calças, enfim. Acabou muita coisa legal ficando fechada em rede social, não sei o que, eu não consegui mais ter acesso, mas eu passei a conhecer muitos outros artistas e eu me identificava, e eu acho que todos os artistas plásticos, artes visuais, nós nos comunicamos realmente através do que a gente faz. Nós conseguimos realmente conversar através do que a gente aprecia, tá entendendo? Realmente nós entramos numa sintonia muito forte, muito grande. E eu acho que não existia lugar melhor pra mim quando eu entrava realmente na rede social, que eu conversava com esses artistas, quando eu pintava os quadros e postava, quando eles pintavam, postavam, quando eles faziam as artes, a gente comentava e curtia, apreciava e não sei o que. Eu me sentia muito à vontade, muito à vontade. E eu vi que tinha muitas coisas lá no Instagram, e os quadros, alguns, porque muitos quadros eu pintei e não tirei foto, acabei vendendo. Eu tinha muita dificuldade em vender, porque eu gostava muito, porque cada quadro era único, né? E só um lá que eu tentei fazer vários parecidos, até consegui chegar, mas nenhum é igual, idêntico ao outro. E aquilo foi o que fazia parte de mim, tudo tava ali. E eu ficava, Senhor, meu Deus, meu Deus. Eu arquivando e eu ia naqueles pontinhos e fechando o olho também, porque era como se eu estivesse realmente encerrando uma história. Como se eu estivesse encerrando a Rosenilda até certo ponto. E aonde tinha os quadros, as artes, dos meus amigos, artistas também, visuais, artistas plásticos de outros países, os meus animais que eu tanto amava, a forma, que as roupas que eu inventava, que eu fazia, que eu vestia e de repente ia lá e mostrava e fotografava, trabalho por onde eu passei, que eu gostei, me identifiquei muito. E as coisas que eu gostava da natureza. A natureza é a maior arte que existe. O maior artista que existe é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno. E é algo que eu tava, enquanto eu arquivava, eu ficava pensando, eu não coloquei nada aqui pra causar alguma coisa ruim em outras pessoas. Eu só dividia o que fazia parte de mim, o que eu carregava a minha vida inteira, E muitas das vezes a gente compartilha coisas com as pessoas, e muitas das vezes com várias pessoas que a gente nunca nem viu, a gente nem sabe que existe, a gente nem não conhece, a gente não sabe de nada. E de repente as pessoas, por algum motivo, elas não compartilham esses sentimentos, esse prazer, essa alegria conosco. E nós que somos da arte, a gente é muito sensível. A gente tem muita sensibilidade. Eu tô falando a gente, artistas visuais mesmo, artistas plásticos que pintam abstrato, que pintam flores, que pintam cores, que fazem esculturas, que fazem... Quem realmente entende o que é estilo, gosta de criar, gosta de encher os olhos de alegria, de contentamento, de satisfação. E
É triste quando a gente passa a descobrir que aquilo que a gente incomoda muita gente. Ou às vezes as pessoas elas acham que se elas chegarem e elogiarem ou curtirem, compartilharem alguma coisa, elas vão estar colocando a gente em algum pedestal, ou sei lá. E eu não sei, mas são coisas que a gente sente, sabe? Enquanto eu tinha rede social, que eu pintava sempre, que eu postava, meus amigos de outros países, e nós fazíamos todas as mesmas coisas, né, de estar pintando e compartilhando, a gente tinha tanta satisfação de um elogiar o outro, e um ia no Face do outro e elogiava, e comentava, e compreendia, e comparava, olha, sua arte parece com a arte de fulano, do artista não sei o quê, e com alegria, sabe, compreendendo e dividindo. Mas hoje em dia, hoje tá muito difícil tudo isso. Então eu optei por fechar, por arquivar, por tirar e viver para Jesus mesmo. Viver para Deus, é isso que eu quero, é o que tá dentro de mim. É o que eu quero. Porque foi Ele que me fez assim. Foi Ele que colocou essas coisas em mim. Foi Ele. E Ele não colocou para que eu viesse sofrer com tudo isso. Ou para que eu viesse provocar algum sentimento em outras pessoas. As pessoas que me conheciam pessoalmente, que eu me identificava, tinha afinidade, elas super elogiavam, eram coisas assim. Não que a gente não é elogio, a gente não faz arte para ser elogiado, para querer se sentir melhor que alguém, maior que alguém. Não, é porque a gente tenta transmitir o amor ali. A gente tenta, quando a gente pinta um quadro, quando a gente faz uma arte, quando a gente cria um look, ou enfim, é o amor manifestado através daquilo. É uma forma que nós temos de passar para as pessoas. Então, a partir do momento que ela compreende esse amor, eu não tô falando para elogiar o artista, elogiar, não, eu tô falando de elogiar o sentimento que ela está tendo a partir do momento que ela olha para essa arte. O sentimento que nós colocamos ali. E quando a gente vê que realmente muitos ali compreenderam, mas tem aquele outro, um ou outro, e geralmente pessoas que a gente admira ou algo assim, ou até, sei lá, e a gente não vê a mesma coisa e não sente a mesma coisa, a gente acaba ficando triste. A gente acaba sentindo dor. A gente sente dor porque a gente chega a enxergar tamanha frieza de muitas pessoas, tamanha frieza do ser humano. A carência de amor que existe, a carência de bondade, a carência a generosidade de dividir o que é bom. O que é bom, me alegra e traz felicidade, traz alegria, sem dinheiro. Eu sou autodidata e muitos artistas são estilistas, começaram assim, acabaram depois fazendo curso e tal. E eu me lembro que eu me matriculei e a professora falou, não tenho o que te ensinar. Você lança a tinta como profissional, você é autodidata. É só técnicas. E eu já havia tido relacionamento com uma pessoa que era artista plástico, mas era mais acadêmico, mas assim, quando eu pintei um quadrinho na frente dele, ele falou, mas você tem um dom também para abstrato, mas para abstrato e tal. E anos depois eu fui
e vive isso. Ele também era uma pessoa extremamente sensível. E quando a gente é assim, a gente realmente tende a sofrer um pouco mais. E de repente você é uma pessoa assim, você de repente não é um artista plástico. Você não tem esse dom, mas você tem outros. E você tem o dom do amor. Você tem o dom da generosidade. Você tem o dom da bondade. Você tem um coração bom. Eu não tô falando que eu sou uma boa, um coração bom. Não estou me promovendo. Eu estou falando que, pra mim, o ser humano, quando não tem amor dentro de si, quando ele não sabe o que é amor, quando ele não sabe o que é fazer as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca, que ele não deseja o bem das pessoas, quando ele não deseja o mal das pessoas, acho que era isso, né? Perdi meio que o raciocínio. Mas a pessoa, quando ela não deseja o mal para as pessoas, é muito bom. E a pessoa, quando deseja o contrário, é algo que realmente não entra dentro de mim. Eu não consigo digerir, entende? Eu não consigo digerir, não desce, não passa pela garganta, fica entalado, assim, tipo, é algo que me faz sofrer. Então, se eu faço algo que eu vejo que está causando sentimentos excessivos nas pessoas, ou algo que a gente sente, a gente sabe, a gente não é... Deus, ele nos dá a sensibilidade de tudo e a compreensão, o discernimento. Eu prefiro parar com aquilo. Eu prefiro não fazer e... Hoje eu sou assim, eu prefiro fechar tudo mesmo, sabe? E eu arquivei tudo e deixei só lá as palavras que eu compartilho. Quando eu compartilhava aqui palavras de pregadores, enfim, não era porque eu tava querendo visualizações ou me aproveitar, não, é a palavra de Deus, existe isso. É amor, é compartilhar, nós todos somos um, é colocar dentro de todos nós. Sabe, se de repente eu tava pensando alguma coisa, me via alguma palavra, algum sentimento, alguma experiência, e eu não tinha tempo pra estar ali fazendo um vídeo, postando, ou algo assim, ou parecido, mas que eu ouvia algo, eu queria compartilhar. Muitas das vezes sim, eram coisas que me viam, e Deus já tava ali, ó, já tinha usado de outras pessoas. E que pode realmente ser uma arma de resgate para a vida de muitos. E eu compartilhava. Se de repente eu não consigo, sabe? Eu não consigo fazer algo. E de repente você é uma pessoa assim. Você não consegue, você não faz as coisas para que outras pessoas te engrandeçam, para que outras pessoas te coloquem num pedestal. Você não faz para, como dizem que eu demorei para compreender isso, amostrar, para se amostrar. Eu ouvia muito minha mãe falando, é amostrada, é muita, quer se mostrar. Ah, Rosenilda quer se mostrar. Ela dirige desse jeito, não sei porque quer se mostrar. Ela virou... Nordestino tem muito disso, né? De amostrado, não sei o quê. Não é por causa disso. Você não faz as coisas nessa intenção. Você faz porque você quer realmente ajudar as pessoas. Você quer dividir aquilo que você vive, aquilo que você é. Porque você de repente enxerga todos como um. O amor ao próximo você vive. O amor a Deus e ao próximo está dentro de você. Por mais que de repente as situações da vida, a rotina, o mundo atual, a modernidade... As buscas por tantas coisas na terra, por grandezas, por, enfim, riquezas, acaba tentando abafar um pouco isso, mas eu sei que muitos seres humanos carregam isso. Mas muitas coisas acabam abafando e não deixando aflorar, manifestar e chegar realmente a essa conclusão, que é o amor a Deus e o amor ao próximo que já existe em ti. Você já foi feito com esse amor. E de repente você é uma pessoa que você tem também o dom de riqueza.
E você quer muito que outras pessoas também sejam ricas, que outras pessoas também sejam prósperas. Mas você fica descabelado e você quer ajudar as pessoas. Eu quero te tirar dessa situação. Eu quero te mostrar qual é o caminho que você vai trilhar, em que você vai conseguir alcançar a prosperidade que eu vivo hoje, a prosperidade que eu alcancei. Eu já vivi, já fui pobre, eu já morei num casebre, eu já tive uma vida simples, eu já tive só uma calça pra usar, uma parte de sapato, não sei o que. Hoje eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho várias casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o que. Você pode conquistar também, você pode conseguir também. Vá por este caminho, ó, vá, cuide do seu corpo. Faça academia, cuide do seu corpo, porque é a sua saúde. Cuide da sua aparência, porque é o seu cartão de visita. Cuide, vai estudar, vá se formar, se expressar melhor, né, para se comunicar melhor. Só acrescenta, só vai te enriquecer em várias coisas, em vários sentidos. Vá. E você muitas vezes você fica ali insistindo e agindo e falando e sendo ali, você tá fazendo da melhor forma que você poderia, você dá de repente o melhor que há dentro de ti em relação a essas coisas. Você deseja você deseja até mais do que você já tem para outras pessoas, você deseja que elas possam crescer mais e mais. De repente você vê em um ou outro, você vê a possibilidade, a capacidade da pessoa de crescer muito, muito, muito mesmo, e muito rápido, às vezes. Só que você acha que todo mundo quer isso também. De repente você ainda não enxergou que não são todos os seres humanos que enxergam tudo como você enxerga, que desejam essa satisfação de ver todos bem, que não é aquela pessoa que você vai levar em uma exposição, em uma galeria de arte, que enquanto você vai estar parado em frente ao quadro, apreciando aquela arte e viajando ali em cada pincelada, em cada lance de tinta que tá ali, em cada coisinha, e você vai viajando em cada detalhe, apreciando o que existia. Você consegue decifrar o que, não sei se eu posso usar essa palavra, mas você consegue compreender o que o artista estava sentindo no momento em que ele lançou aquelas tintas ali, no momento em que ele fez aquela arte. Mas a pessoa que está do seu lado, ela enxerga simplesmente como uma tela cheia de rabisco, uma tela suja de tinta. Você tá entendendo? Pra ela aquilo ali não significa nada. Ela olha, ela não enxerga conteúdo nenhum ali. Ela nunca vai parar pra pensar o que o artista estava sentindo no momento em que ele estava pintando essa tela. O que ele tentou passar nessa tela. Ele tentou passar isso. Que legal. Olha que sentimento, olha o sentimento que ele quis despertar em mim, que ele conseguiu. Sentimento de solidariedade, sentimento de alegria, de amor, de paixão, um sentimento de renovo, de transformação, de Deus, de, sobrenatural. E nunca, jamais ele vai conseguir enxergar tudo isso e pensar dessa forma. Então não se decepcione. Não se decepcione com tantas e tantas coisas que você tenta ajudar, tenta fazer, mas você quer forçar, você quer obrigar, entendeu? Porque não, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que enriquecer, você tem que ficar bonito, tem que ficar esbelto, tem que ficar musculoso, tem que ficar linda, tem que morar numa casa maravilhosa, cheia de riqueza, você tem que ter uma piscina, você tem que ter uma casa em cada país, você tem que ter a sua casa de inverno, a sua casa de outono, a sua casa de verão, a sua casa... Mas não adianta, não compreende que você quer o melhor para eles. Então não se frustre, nem todo mundo é assim.
Isso que você carrega aí não é de fora para dentro, não é superficial, é algo dentro de você. Tá entendendo? Eu já cheguei num ponto em que eu quero quanto mais eu me aliviar das cargas. Se você vir falar para mim, não, você precisa enriquecer, você vai estudar, vai fazer cursos, vai terminar seus estudos, vai fazer uma faculdade, vai fazer algo, vai se reinventar, vai não sei o que, olha, tantas oportunidades assim, assado, vai naquela porta de trabalho, vai não sei o que, você pode crescer através daquilo, não sei o que, não, você pode conquistar aquela casa, não sei o que. Eu compreendo tudo e eu fico super feliz quando eu vejo pessoas que querem ver as outras crescerem também, sem tirar nada delas, sem se aproveitar da inteligência delas, porque existe muito isso. Mas eu sei que você não é assim, eu sei que nós não somos assim. Então, eu já cheguei ao ponto que se eu tiver uma mala com um pouquinho de roupa, alguns pares ou 2 pares de calçado, 3 pares, um chinelo, um tênis, 2 tênis ou um sapatinho, pra mim tá ótimo. Tá entendendo? E é assim que eu tenho vivido hoje em dia. Eu prefiro dar muito mais do que manter tantas coisas. Por mim, eu tô louca pra desfazer também da cama. Era a cama da minha mãe vivia reclamando dessa cama que batia as pernas, não sei o que, é a mesma coisa que acontece comigo. Mas não só por isso. Pra mim, não faz diferença. É uma cama de casal, eu sou casada com Deus, eu não preciso de uma cama de casal. Desfazer para um casal que realmente está, realmente, né, precisa de uma cama assim. Desfazer do guarda-roupa. Se eu comprar já me desfiz de muitas roupas. Se eu comprar um guarda-roupinho, um módulozinho de plástico que desmonta ou algo assim, colocar só o tanto que eu preciso, algumas mudas de roupa, alguns lookzinhos, pra mim tá ótimo. Eu tô me livrando dos alforjes, eu tô me livrando dos fardos, eu tô me livrando do que não é necessário, porque eu estou vivendo realmente um momento de discernimento muito grande espiritual. Então são várias coisinhas, em vários detalhes. Eu não faço questão, para que uma casa própria? Para que uma casa grande? Para que riqueza? Se antes que eu não tinha esse discernimento, eu já recusei coisas assim, por que agora eu vou pensar nisso? Então, pra mim, não tem mais sentido. Tá entendendo? Porque nós não vamos levar nada deste mundo. A gente não leva nada. Então eu quero mais, hoje, realmente uma vida simples, uma vida comum, sozinha, eu e Deus. Não existe mais relacionamento. Se a pessoa virar, mas você precisa, como eu já ouvi, antes da minha mãe vir a ser recolhida por Deus, eu ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando, você precisa arrumar alguém, não sei o que, casar de novo. Não quero. Eu já encerrei, não quero. Eu sou casada com Deus. Não quero ninguém na minha vida conjugal. Não. É eu na busca da minha vida eterna com Cristo, da minha vida eterna com Deus. É eu e a busca diária no conserto de mim mesma e buscando cada detalhezinho, cada coisinha que eu faço, que eu ajo, que não condiz com o que Deus quer dos seus servos, do que Deus quer de nós. O que eu quero realmente é cada dia mais saber aonde
mais eu posso melhorar? Aonde mais eu posso mudar? Aonde mais eu posso recusar eu mesma? Quantas vezes eu preciso negar a mim mesma? Quantas vezes? Eu era assim, eu queria também que todo mundo... Às vezes nem eu não queria pra mim, mas eu queria que todo mundo... E hoje eu sei que o melhor para todos nós é a salvação. É o Espírito Santo. Então, esse negócio de repente deixar a decepção, a frustração, a tristeza, a revolta, a indignação, não sei o que, falar mais alto e dar lugar à raiva, à ira, não faz mais parte de mim. Eu vivi isso nos últimos anos da minha vida agora, há poucos anos. Até os dias de hoje, esses últimos anos. Mas eu já compreendi que eu não preciso de muita coisa nessa terra. Não. Eu não preciso estar manifestando o que eu vou continuar amando arte, amando looks, estilos, tipo de tantas e tantas coisas. Eu vou continuar amando da mesma forma, eu vou continuar sendo eu. Eu vou continuar gostando de moto, de pilotar, eu vou continuar gostando de dirigir, eu vou continuar gostando de nadar, de andar de patins, eu vou continuar, só que eu não faço mais. Eu não faço mais questão. Eu ganhei um patins, eu só dei uns passos aqui. Aquele patins, ele nunca foi usado, eu nunca peguei ele, eu nunca fiz tanta questão de pegar ele, enfiar na mochila, ir lá no Parque do Ibirapuera ou em algum outro lugar e passar um dia inteiro patinando, andando. Vou continuar amando, mas não faz mais diferença pra mim. Não se frustre. Não se frustre. Compreenda que o melhor é nós realmente buscarmos a nossa salvação, levarmos a salvação para as pessoas, ao invés de você querer que as pessoas te compreendem, que enxerguem as coisas como você enxerga na arte, na moda, no trabalho, na sua vida material, financeira, profissional, e enfim, que siga o seu exemplo em tantas coisas que deram certo para você, que são conquistas aqui da terra, que são honras aqui da terra. Coloca no seu coração, como eu tenho feito, eu tenho tentado sim, todos os dias, em se consertar e saber mais como agradar ao Pai Eterno, como agradar ao Senhor, como chegar todos os dias ao ponto de conseguir matar e negar e recusar o seu eu. É o maior desafio do ser humano. E compreender que o melhor que você pode desejar para outras pessoas é a vida eterna com Cristo, é a salvação, é passar pela portinha estreitinha, é passar pelo vale, é passar pelo deserto, entende? São muitos processos que só nos enriquecem, espiritualmente falando, na nossa intimidade com Deus, na nossa caminhada em busca da salvação. É essa riqueza que todos nós mais necessitamos. Não se entristeça com tudo isso. De repente você está aí triste, decepcionado, depressivo,
Ai, eu não consegui, eu queria tanto ajudar as pessoas, eu queria tanto que elas... Ai, eu ia tirar muita gente da miséria, eu ia conseguir para eles darem os primeiros passinhos, eu ia ajudar, eu ia ensinar isso, eu ia ensinar aquilo, eu ia colocar isso, eu ia colocar aquilo, e de repente você tava equivocado. Não é todo mundo que tem o dom de riqueza, não é todo mundo que pode ter dinheiro, não é todo mundo que pode ter cargo, que pode ter poder. Não é todo mundo. Você queria tanto isso. Você queria tanto, 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 porque você sabe do seu coração, você sabe do seu interior, você sabe que você realmente carrega um amor de Deus dentro de ti. Mas nós vivemos em épocas, em tempos em que não é... Busque a Deus, ore por todas essas pessoas. Se você puder fazer algo por elas, faça. Não precisa você mostrar para todo mundo a sua riqueza, a sua prosperidade financeira, material. Se você deseja fazer isso, coloca isso em prioridade, porque faz parte da sua profissão, do seu trabalho, ok. Mas, de repente, você quer que todas as pessoas sejam como você, alcance que você... De repente, as pessoas alcançarem essa riqueza que você tem, elas nem vão lembrar que Deus existe. Elas nem vão lembrar de que um dia elas passaram por necessidade. Elas vão passar por cima do pobre, do menos favorecido, com um trator, esmagando, destruindo mesmo, tá, sabe? Pouco se lixando para quem tá passando fome, para quem tá precisando disso, daquilo. Tá entendendo? Deixa que isso Deus faz. Se você pode ajudar, ajude, mas ajude quietinho, não precisa ficar falando para todo mundo. Ajude de bom coração mesmo. Às vezes você pensa, eu vou falar, eu vou mostrar. Eu já cheguei a pensar isso, porque aí outras pessoas vão achar, olha que legal, eu vou seguir o exemplo dele, eu vou seguir o exemplo dela, eu vou fazer o bem também, porque vai ajudar muitas pessoas. E de repente a pessoa pensa, olha que legal, ele tá fazendo isso, eu vou fazer para as pessoas me colocarem em pedestais, pedestal. Eu vou fazer igual ele faz para me sentir alguma coisa melhor, entendeu? Que as pessoas eu vou ter status. Eu vou fazer as coisas que ele faz para ter status, para me engrandecer, para me aproveitar da situação que eu estou mostrando para as pessoas que eu faço, que eu, na verdade, não é de dentro para fora, que é de fora para fora. Não é todo mundo que tem que ter realmente. Às vezes tem pessoas que elas nem têm nada. E o nada que elas têm, elas acham que elas podem sair por aí oprimindo, humilhando e pisoteando e destruindo todo mundo em tudo que é sentido. Eu vivi uma situação um tempo atrás em que a pessoa virou e falou, olha como eu sou abençoada, ó, e virou e mostrou assim o comérciozinho dela. Eu parei assim na hora, eu senti uma dor tão... Eu senti uma dó tão grande, eu tô falando de verdade, com uma mais pureza de coração. Eu senti uma dó muito grande dela naquele momento, que eu parei, eu falei, Senhor, eu tava tentando cumprir um pouquinho dos mandamentos ali, em alguma coisinha ou outra. Quando eu ouvi isso, eu parei, eu falei, Senhor, a boca fala do que o coração tá cheio. Se ela falou, é porque realmente ela tem isso como uma verdade para ela. É o que essa pessoa carrega dentro do seu coração. Ela acha que aquilo ali é uma grande bênção. E eu fiquei com muita dó dela. Eu achei uma pobreza muito grande. Eu acho que... Você tá entendendo? Não é todo mundo que tem que ter. Às vezes uma coisinha de nada, às vezes
Olha como eu sou abençoado, eu conheço Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, meu Criador. Olha, eu sou filha desse Pai eterno. Eu sou de Jesus Cristo. Olha como eu sou abençoada, porque o Senhor Jesus é na minha vida, porque eu amo o Senhor Jesus. Porque eu adoro ao Senhor Jesus, porque eu quero cada dia mais buscar ao meu Senhor, eu quero conquistar a minha salvação, eu quero subir no arrebatamento. Eu sou abençoada porque Deus perdoa meus pecados, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por mim, para que todos os meus pecados fossem perdoados. Eu sou abençoada porque Deus, quando estou fraco, Ele me faz forte. Quando eu preciso, o Senhor me segura. Quando eu estou caindo, Ele me levanta. Quando eu estou prostrado, Ele me cura. Ele me salva. Ele me socorre. Ele me liberta. Olha como eu sou abençoada. Eu sou abençoada porque eu vou conquistar a minha salvação, porque eu amo ao meu Pai eterno, o meu Criador e o meu Salvador Jesus Cristo, e eu quero estar com Ele na glória. Eu quero estar com o meu Senhor Jesus. Eu quero ver ao Senhor Jesus face a face. Eu quero glorificar, engrandecer. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero obedecer a Deus sem burocracia. Eu quero obedecer ao Senhor sem amarras, sem nada que fale e deixa para depois. Eu quero ser já ali, imediato. Eu quero estar pronto. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou abençoada porque eu estou sempre em prontidão para que o que o Senhor queira de mim, o que o Senhor queira me usar, sabe? Eu estou preparada e pronta ali. Eu sou abençoada porque eu consegui me livrar do pecado. Eu sou abençoada porque eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Eu sou abençoada porque eu amo o meu próximo. Eu sou abençoada porque eu desejo que todos os meus próximos, todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, todas as criaturas conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Que todos possam se voltar para Deus. Que todos consigam enxergar o quão grande e maravilhoso é o Senhor e as obras que o Senhor faz e fez por nós e continua e fará. Gente, isso é ser abençoado. Isso é ser abençoado. Tá entendendo? De uma só fonte não pode sair água doce e salgada. Então, quanto mais a gente se ligar nisso, a gente buscar esse conhecimento que nós precisamos, tem coisa que não vale a pena. Eu quero uma loja, tô fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, tá linda, tá prosperando, tá indo bem. Mas é tanta gente, é tanta coisa, é tanta situação. Busca outro meio, sabe? Pede pra Deus, confia no Senhor. Deus, ele conhece o teu coração, e as coisas de Deus, elas não acrescentam dores. Não é dessa forma. Se algo você tá fazendo que tá causando tanta inveja, ódio, raiva, as pessoas... Porque tem pessoas que têm esses sentimentos e não fazem nada contra você. O máximo que elas fazem é te olhar feio, te medir, falar mal de você para um pro outro. Mas tem pessoas que vão muito mais além. Eu prefiro ficar na minha simplicidade, eu prefiro ficar ali feinha mesmo, sabe? Sem salto alto, sem maquiagem. Eu amava salto alto, eu amava maquiagem, eu amava tudo isso. Hoje pra mim não faz a menor diferença. E eu compreendo que tudo tem o seu tempo determinado. Você sabe que até hoje, esses dias eu estava pensando, nesse último ano, de muitas coisas que eu passei nesse último ano, foi que eu envelheci assim de uma forma muito, muito rápida. É como se eu tivesse envelhecido uns 20 anos assim em um ano. E eu fiquei pensando, olha só, Senhor, e quando o Senhor me falou para usar o lenço, eu já estava tendo um discernimento, compreensão que Ele vem dando. E aí eu compreendi muitas coisas. Enquanto eu era extremamente vaidosa,
que eu gostava de tantas, né, tipo, que eu era bonita, que, enfim. De repente aquilo não era o momento exato que está sendo agora, que eu só estou conseguindo agora, de repente porque eu fiquei feia, porque eu envelheci, porque eu consegui me desprender de toda a vaidade. Tá entendendo? Tá coçando aqui, silêncio sempre me dá coceira. Tá entendendo? Eu consegui. E lá atrás eu não estava, E não tem coisa melhor do que a gente realmente conseguir se desvincular e conseguir se livrar de tantas e tantas coisas que não fazem a menor diferença para nossa salvação, a nossa vida eterna. Aí você tá tão decepcionado, você tá entristecido porque você tem passado por tantas coisas, as pessoas não te compreendem, as pessoas tentam te destruir e não do jeito que você quer, o seu alvoroço, que todo mundo fique bem, que todo mundo não sei o quê. Aí você não quer nem mais falar de Jesus Cristo, você não quer mais nem falar de Deus. Mas é agora que você tem que falar. É agora, porque se você tá se sentindo dessa forma, é porque Deus te livrou. Olha só. Deus te livrou de muita coisa. Porque existem coisas que trazem muitas tribulações, muitas guerras, tá entendendo? É muita vaidade. E de repente você quer... Você vai, de uma certa forma, você ia colocar poder na mão de quem não tinha que ter. Você, de repente, prosperaria pessoas que não tinham que ser prósperas. Quantas e quantas pessoas perdem a sua comunhão com Deus. Elas se perdem no meio do caminho, elas estão ali reta. E, de repente, elas entram em caminhos tortuosos. E elas vão para a esquerda e para a direita. E acabam perdendo a salvação. Você ia ser responsável por essas almas, por essas vidas? Imagina como você não ficaria, fulano prosperou porque eu ajudei não sei o que, mas o fulano ele conseguiu um carrão importado não sei o que, corria muito, foi não sei o que, sofreu um acidente, morreu, perdeu a vida. Colocou prioridade nas coisas daqui e as próprias coisas colaboraram para que ele viesse perder a vida e de repente sem estar preparada a alma para subir com Deus, para ser salvo. Aí você vai pensar, poxa, fui responsável por tantas pessoas. O fulano enriqueceu e saiu dos caminhos do Senhor, começou a ter um monte de mulher, começou a beber, começou a não sei o que, e dananã. O outro entrou na vida errada porque tomou gosto por dinheiro, de não sei o que, não sei o que. A outra, sabe? Já pensou que tristeza? O dom de riquezas, a Deus que dá. Não adianta você querer insistir, querer que todo mundo fique bem. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu não consigo... Antigamente eu não poderia ser próspera. Deus, ele já quis me prosperar várias vezes. Eu já joguei várias oportunidades no lixo. De realmente ser muito próspera, muito mesmo. E glória a Deus que isso não aconteceu. Porque todas as vezes que eu começava a prosperar quando mais nova, eu me desviava dos caminhos do Senhor. Eu até fazia votos com o Senhor e tudo mais e depois não cumpria. Enquanto, ao invés de levar pessoas para dentro da igreja, eu tava indo pra balada e colocando pessoas dentro do carro, indo pra balada, levando pra beber e etc, etc. Tá entendendo? E hoje eu prefiro não ter. Porque eu não quero ser responsável de ver pessoas dando lugar ao sentimento de ódio, de raiva, de inveja, não somente o sentimento, mas dando lugar ao espírito da inveja. Eu não quero ser responsável, eu não quero ninguém me zucrinando. Quanto mais eu me esconder, agora melhor. Esconder a mim mesma e que Deus cresça em mim. Que o Senhor Jesus cresça em mim. Que o amor de Cristo cresça em mim e superabunde através das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus atos, do meu dia a dia. Que eu consiga cada dia mais compreender
que eu não preciso de grandes coisas para alcançar a vida eterna com Cristo. Muito pelo contrário, eu preciso me desfazer de muitas malas, de muitos fardos, de muitas caixinhas, sabe? Caixinha que você deixa guardado no guarda-roupa. Eu tenho que me desfazer de muitas caixinhas. De repente você tá precisando também. De repente você tá precisando fazer aquela limpeza no seu guarda-roupa, na sua casa, sabe? Tirar tudo aquilo que você sabe que tá ali e não tem mais sentido, Não faz, não. Muitos detalhes ou muita coisa que você tá carregando, sabe? É que nem quando você vai mudar, que tem tanta... Aí você vê que tem aquele monte de coisa, vai ter que pagar 2, 3, 4 mudanças, já pensou? Caminhão cheio de tranqueira, de um monte de coisa, sendo que é tudo desnecessário. A gente consegue viver com pouco. A gente consegue viver. O muito que nós temos que ter é o Espírito Santo, é a obediência ao Senhor, é a vontade, o desejo de obedecer ao Senhor, de andar nos seus caminhos, de ser totalmente dependente de Jesus, ser totalmente dependente do nosso Pai Eterno, sabe? De querer realmente se desprender de todos os detalhezinhos que às vezes nos prejudica muito a nossa salvação. E em Tiago, eu tenho que parar de pôr um monte de coisa dentro da Bíblia, eu não consigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Tiago 3. Tiago capítulo 3. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E Deus é maravilhoso, né? Eu não ia falar tanto, acho que já passou de 1 hora. É isso. Que Deus conforte o seu coração, a sua mente. Nossa, eu consegui ler normal, sem óculos, agora que eu me dei conta.
Glória a Deus, aleluia. Incrível. Tem hora que eu enxergo muito embaçado. Tem hora que é muito difícil em algumas coisas assim que... E é maravilhoso, olha. Tremendo. A gente tem que viver o milagre sem ficar reparando, né? Ó. Que bom. Tomara que não comece a embaçar. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Em Mateus, livro de Mateus, capítulo 5. Quão grande é o meu Deus. Ó, passando no caminho para o capítulo 5, parei um pouquinho aqui no capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De repente é isso que as pessoas enxergam de você. Você não está fazendo nessa intenção. Você não está sendo hipócrita, você não está fazendo hipocrisia, você está fazendo porque você é uma pessoa muito espontânea, de repente é uma pessoa mais sistemática, ou sei lá, entende? Mas as pessoas enxergam dessa forma, então melhor é. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Pode acontecer de você ajudar a pessoa e ela achar que você está querendo humilhar ela. De repente você tá querendo ajudar a pessoa, ela acha que você tá se engrandecendo em cima dela, que você tá querendo colocar ela debaixo do sapato. Melhor que faça, que nem a pessoa saiba o que você tá fazendo. Ajuda, abençoa, sabe? Quer fazer o que for, vai lá, faz, não precisa nem saber. E muito menos os outros. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. E voltando para o caminho, capítulo 5, versículo 30. Cadê? E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros te perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu prefiro muitas vezes mais me desfazer de todos os fardos, de todas as malas, de todas as caixinhas, ficar somente com o necessário, para que muitas coisas sejam evitadas. Porque o meu objetivo não consiste em conquistas aqui da terra, conquistas materiais, financeiras, enfim, não. É nas coisas do céu. É no reino dos céus. É no meu Deus, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua. Tá entendendo? Eu peço que Deus abençoe todos os inscritos deste canal. Que Deus abençoe todos, a casa, a vida em todos os sentidos, principalmente espiritualmente, a alma, a mente, o coração. Que o amor de Cristo tenha a sua permissão. Que o amor de Cristo tenha a permissão de todos para entrar, porque Deus ele não nos obriga a nada, e muito menos a amar as pessoas, mas a partir do momento que nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. E se nós exercemos o amor ao próximo com sabedoria, automaticamente nós amamos a Deus. Não se pega as coisas desse mundo, não.
Que Deus te abençoe a todos deste canal, a vida, a casa, tudo, que todos sejam salvos, que todos estejam preparados para o arrebatamento. Ajude as pessoas a alcançarem a vida eterna. Ajude as pessoas falando de Jesus, do amor de Deus, não somente com a boca, mas com exemplo. Se desfaça do homem terreno, se desfaça das coisas aqui da terra, de fato e verdade, e mostre para todos que é possível se desfazer de tudo. A palavra do Senhor diz que muito mais fácil é passar um camelo no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.